Bom dia, Ítalo. Bom dia ao professor e à nossa audiência. Olha, eu vou um pouco na linha que já estava sendo ressaltado. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: é uma investigação. A gente está acostumado com algumas investigações no Brasil nos últimos anos, infelizmente, muito frágeis, né? Investigações que você olhava e você via que tinha situações. Não estou falando só da Lava Jato, não. Tem uma série de situações que se privilegiavam muito o espetáculo. Essa investigação é diferente porque ela é mais cuidadosa. A gente não tem espetáculo. A gente, por exemplo, as prisões que aconteceram essa semana, que foram prisões, o professor destacava aí, envolviam uma coisa muito grave, que eram pessoas que arquitetavam o assassinato de figuras públicas importantes, do presidente eleito, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E você não houve espetáculo, houve um anúncio, mas não houve espetáculo nenhum em torno disso. Então, há um cuidado nessa investigação que eu diria que ela torna mais preocupante a situação das pessoas que aparecem como envolvidas. Né? Esse cuidado pressupõe uma investigação muito baseada na inteligência. Né? As conclusões desse relatório ontem, um relatório extenso, né? Mais de 880 páginas, elas resultam muito de cruzamento, de ação de inteligência mesmo, de pegar uma informação que aparentemente não tem a ver com a outra e você junta as peças todas. Por isso é que eles conseguem mostrar os 6 núcleos e o papel de cada um. Não definem os papéis das pessoas, mas os núcleos estão bem definidos como cada um funcionava. Então, é uma situação geral que eu diria que no caso voltando ao caso do presidente Bolsonaro, eu não tenho. Ontem eu participava à noite do Povo News e a pergunta quando é que o Bolsonaro vai ser preso, inclusive a enquete era nessa linha. Você acha que o Bolsonaro. Eu acho que essa ansiedade por uma prisão, ela é de militância, ela é de militante, e faz parte do processo que os militantes estejam. Mas eu acho que as autoridades e quem faz um pouco de análise mais distanciada tem que esperar que a prisão aconteça, caso seja necessário, no momento em que isso se faz necessário, né? Não é para satisfazer a expectativa de quem quer que seja. Então, eu acho que essa ansiedade é uma ansiedade que faz parte. Agora, no geral, a gente vê, repito, uma investigação parece muito cuidadosa e que, na medida em que avança em direção a mostrar, e mostra nesse relatório uma participação muito forte do presidente, ou pela ação, ou pela omissão, ou pelo que fez, ou pelo que deixou de fazer, né? Porque nós estamos falando da pessoa que eu costumo dizer que toda essa boa parte do que a gente vivencia hoje como crise teria sido evitado para o bem do país, eu diria a essa altura, como gesto simples do presidente Bolsonaro lá atrás, naquela noite de 30 de outubro, segundo turno, aquela noite do segundo turno da eleição presidencial de 22, reconhecendo a derrota e, enfim, dizendo que ia fazer a oposição como tem feito ao presidente Lula. Isso teria desarmado acampamento, isso teria tirado muita gente das ruas, isso teria evitado que as pessoas fechassem estradas, tinha evitado as confusões da noite da diplomação, tinha evitado, muito possivelmente, o 8 de janeiro, tinha evitado muita coisa. Né? Então, eu acho que a responsabilidade dele me parece clara se não tivesse, se a investigação não tivesse demonstrado, como demonstrou, a participação dele em algumas situações. Eu vi a nota do presidente ontem nas redes sociais, em que eles simplesmente são invenções do ministro Alexandre de Moraes. Nós não estamos falando do ministro Alexandre de Moraes, nós estamos falando de um estágio que é a Polícia Federal. Então, se há invenção, como ele diz, né, nesse momento, a invenção é dos agentes da Polícia Federal que elaboraram aquele relatório, não é do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu diria que é uma situação complicada. Agora, eu seguraria um pouco a ansiedade com relação a essa discussão sobre se a prisão vai acontecer ou não. Eu acho que ela tem que acontecer se for necessário no momento certo.